Olá, nesse vídeo aqui nós vamos ver como fazer a medição de prazo da obra, ou seja, o levantamento do que foi feito dentro da obra. Esse levantamento também vai servir para a parte de aferição de custos, porém, aqui nós vamos nos focar somente no prazo, ou seja, tudo aquilo que foi feito, a medição da obra, conforme planejado, tá? Então, essa aqui é a tela de controle de prazo, ok? E dividida nas EAPs, estrutura analítica de projeto, ou EAC também, que estrutura analítica de custo, as duas aqui são iguais, tá? Os itens macros, custos diretos, serviços preliminares e assim por diante. Aqui, nós vamos fazer um acompanhamento de uma obra real, para ter uma simulação mais realista do que acontece na obra. Okay? Vamos lá. A primeira coisa que tem que ser feito é selecionar a semana de medição. Nós estamos aqui no dia 10/2, só que nós vamos fechar a medição do final de janeiro, na última semana de janeiro. A gente controla aqui por semana, tá? Nesse caso, essa obra. Então, nós vamos controlar tudo que foi feito até a última semana de janeiro. A visita na obra foi feita nessa semana 17, mas no começo da semana 17 para pegar tudo que foi feito anteriormente. Então, toda a medição ela é feita até a última semana daquele mês passado, no caso, janeiro. E, de preferência, feita na semana seguinte, para poder pegar tudo que realmente foi feito só até aquele mês anterior, ok? Então, no caso, a medição aqui vai ser a semana 16. Então, vou colocar aqui semana 16, certo? Então, agora que eu coloquei o período da medição, ó, tem aqui explicando, seria primeiro o período da medição e depois os percentuais acumulados. Cuidado para não teclar aqui, porque senão vai zerar todas as medições, tá? Não clicar aqui. Isso aqui a gente usa só quando vai revisar ou replanejar, que não é o caso, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro item, os custos indiretos. Os custos indiretos, ele tem uma abordagem diferente dos outros da EAP, porque eles não são custos que produzem algo na obra. Ele está atrelado ao tempo da obra, ele é diretamente proporcional ao tempo. Então, nesse caso aqui, a gente não afere prazo por custos indiretos. Por quê? Porque ele não vai dizer o que foi produzido ou o que não foi produzido. Ele vai apenas ter, para a parte de custos é importantíssimo. Mas para a parte de prazo, a gente tem que só considerar, geralmente eu considero igual ao que foi planejado. A guia de planejamento está aqui, geralmente eu oculto para poder não se confundir, ou então, para a pessoa que está levantando a obra, ela não meio que colocar os dados igual o que foi planejado, porque o ideal é fazer a obra da forma mais realista possível. Depois a gente vai ver como a gente mede essa obra. Mas no caso dos custos diretos, é uma exceção que eu vou colocar aqui. É o único item do cronograma que a gente pode igualar diretamente o planejamento, o único item. Então eu vou pegar aqui e já vou igualar até a semana 16 todos os itens do planejamento, certo? Então eu copio e colo, pronto, colei. Aqui está dando 21,2% dos indiretos. Semana 16 está dando 21,2% aqui dos indiretos. Pronto, agora eu vou ocultar para não confundir mais, ok? Para a gente fazer a medição conforme ela tem que ser feita real. Bom, aqui nós vamos começar a medir os serviços preliminares. Então, nesse caso aqui, tem todos esses serviços. Taxas foram pagas à obra, placa de obra feita, pouso profundo foi feito, não foi limpeza mecânica, colocação de tapumes, outras demolições, etc. Aqui, conforme foi sendo feito, a gente vai colocando. Essa medição, ela é sempre feita de forma acumulativa. Ou seja, a semana seguinte, ela tem que ser ou igual ou maior à semana anterior. Ela nunca pode ser inferior. Ou seja, é acumular. Se na semana passada foi 1 e essa semana andou 2, então quer dizer que a segunda semana vai ser 3. 1 mais 2, ok? Vamos aqui só lançar, por exemplo. Aqui eu vou fazer um exemplo do poço profundo. Nessa obra aqui, já foi feito o poço profundo. Eu não sei exatamente o mês, mas eu vou colocar aqui que foi feito em novembro, tá? 50% na sexta semana e 100 na outra. Pronto. Quando eu for fazer isso e já está com 100%, eu tenho que arrastar o 100%. Sempre eu tenho que arrastar para dizer para o resultado, que depois nós vamos ver lá o gráfico, que aqui está terminado. Se eu colocar 100% e parar lá no gráfico, que é esse gráfico que depois eu vou mostrar, ele vai estar insinuando que o serviço começou de novo, do zero, entendeu? Então não é isso que a gente quer, tá? Então vamos lá. Aqui para o controle de prazo, ok? Beleza. Deixa eu ver aqui. Vou apagar aqui. Não, aqui eu vou deixar, mais profundo. Colocação de tapume. Foi feito tapume lá? Foi. Mais ou menos quanto? Não, nós fizemos lá cerca de, vou colocar aqui 80%. Foi feito no começo da obra. Então vou colocar aqui 20, 40, 60, 80. E vou repetir esse 80 até aqui, até o final. Porque a gente só está com 80%, tá? Outras demolições retiradas. Também vamos colocar aqui que foi feito. Ainda tem lá nessa obra lá. Depois a gente vai analisar o que é que estava previsto no dia de demolições e nós vamos ver se foi feito tudo. Construção de canteiro de obras. Lá foi feito já uma estrutura para canteiro de obras. Vou colocar aqui, inclusive, a partir de novembro. Vamos supor que 50% lá está feito. Vou colocar aqui 15, 30, 45, 50. E aqui eu repito. Por que eu estou colocando em novembro e não aqui? Porque essa obra começou, na verdade, no final de outubro. E aí muita coisa já tinha sido feita, embora essa seja a primeira medição de lá. Instalações de sistema de drenagem. Sistema de drenagem aqui, no caso, não foi feito nada ainda. O que tem lá é o rebaixamento do lençol, que é outra questão. O rebaixamento do lençol lá do terreno não está previsto no orçamento. É um aditivo, então ele não entra aqui desse item, certo? Ok? Aí, nós vamos agora para serviço de locação já referenciada. Esses itens de serviços preliminares, eles são um pouco mais difíceis, porque tem coisas que não são tão detalhadas, né? Por exemplo, foi feito lá o georreferenciamento no começo da obra, mas não foi feito tudo 100%, ainda tem que ter uma verba. Então eu coloco aqui que foi feito 30% mais ou menos. 10, 20, 30. Que é para a alocação do terreno. Também teve aqui para a alocação das estacas. Então eu vou colocar aqui 35, 40, 45, 50. Como eu disse, esses itens de serviços preliminares, eles são mais difíceis de mensurar, né?
Porque são várias coisas que tem, e às vezes, a maioria são, lógico, no começo da obra, por isso que são serviços preliminares, mas tem coisas como, por exemplo, canteiro de obras aqui, eles vão fazer duas partes. Eles fizeram a primeira parte agora, que está na lateral do terreno, e quando fizerem a estrutura, vão complementar, vão fazer o restante. Então eu não posso colocar que o canteiro está 100%, ok? Gabarito de simples de obra. Foi feito alguma parte do gabarito, mas ainda tem uma parte a ser feita lá. Então eu vou colocar aqui que foi feito uns 40% também. Vou colocar aqui 10, 20, 30, 40. Sempre lembrando de puxar o último percentual até semana que a gente está medindo, no caso, semana 16. Destinação final de resíduos de demolições retiradas. Isso aqui só quando tivesse feito demolição. Inclusive, a gente fez umas demolições lá. Eu pulei esse item, mas eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Não foi feito tudo, mas vou colocar aqui 60%. 15, 30, 25, 50, 55, 60. 60% tá bom. Depois a gente confirma o que é que estava previsto lá de demolição, o que é que foi feito mesmo na obra, certo? É só para exemplificar aqui. Limpeza mecânica do terreno foi feito tudo. Então vou colocar aqui 25, 50, 75, 100. Foi feita toda a limpeza. Na verdade, vou colocar aqui 30, 60, 100. Foi logo no primeiro mês lá de obra. Placa de obra, tem uma placa de obra lá, mas vou colocar como se fosse 50% só. Vou colocar tudo aqui nessa semana, certo? Taxas, não sei se foi, depois a gente afere, porque é uma coisa mais financeira do que física. Então é mais difícil de ver, né? Ok? Vamos lá. Agora sim a gente começa com os itens que são mais mensuráveis, que a gente pode chegar e ver o memorial de quantitativo da obra e aferir se realmente foram feitos. Eu vou aproximar um pouco aqui, que talvez esteja muito de ver. Né? Por exemplo, contratação de serviço de terraplenagem para regularização do terreno. Então nós vamos ver aqui. Aí, pessoal, esse memorial de quantitativo, quando a gente faz planejamento, a gente faz o planejamento do orçamento e faz o planejamento do prazo. E depois a gente faz essa planilha que eu estou mostrando para vocês de controle de prazo e custo da obra, certo? Então, dessa forma aí, a gente tem como ver o memorial de quantitativos considerados para aquele projeto. E o memorial de quantitativo desse projeto aí, nesse exemplo que a gente está vendo, que é a construção de um comercial, ele está aqui, certo? É esse daqui. Isso aqui é o planejado para orçamento. É o memorial de quantificações do orçamento que a gente faz em planta, certo? Aqui, inclusive, tem, para depois a gente ver quanto que foi feito. Limpeza do terreno, é tudo que está circulado em vermelho. Colocação de tapume, está prevista essa parte toda de tapume só na frente. Então lá já foi feita, inclusive, 100%. Depois eu vou até atualizar. Gabarito é essa parte da estrutura, que é uma estrutura geralmente de madeira provisória, para poder fazer as locações das fundações e da estrutura, ok? Movimento de terra. Movimento de terra, isso aqui está numa outra planilha em Excel, depois a gente vai dar uma olhadinha lá, certo? Mas geralmente também coloca aqui. Lá nessa obra, movimento de terra, terraplenagem, ainda tem algumas coisas a serem feitas, tá? Eu vou colocar aqui que tem mais ou menos 60% do terraplenagem feito. Então, vamos vir aqui, 20, 40, vou colocar com 10, 20, 40, 50, 60. Se não me engano aqui eles terminaram no começo de dezembro. Lembrando sempre de arrastar o último percentual até lá. Destinação final de resíduos, vamos colocar aqui a partir de dezembro que foi feito. Isso aqui são aqueles resíduos de demolição. Não são aqueles retirados resíduos constantes da obra, que esses constantes estão nos indiretos, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui que praticamente 50%, 40% dos resíduos dessa obra já foram retirados, tá? Eu coloco aqui 10% da última semana de novembro. Aí, mais 10%, que dá acumulado 20% na de janeiro. E mais 10%, acumulando 30% na última semana. Até dar os 40%, eu tinha dito outro número, mas vou considerar 40% aqui. Ok? Então, vou colocar 40%. Então, até a última semana de janeiro, eu considerei os 40%. Beleza. A terraplenagem aqui são as escavações. Aí a gente começa a conseguir medir o que é que foi feito. Tá? Aqui teria que abrir o Excel para saber exatamente o que é que tinha previsto de escavação. Então, vamos abrir aqui o Excel. Pronto. Aqui está a planilha do Excel, falando todas as escavações que tinham lá. Por exemplo, aqui a gente tinha, na verdade são os blocos. Olha aqui, os blocos, os tipos dos blocos, as quantidades de cada tipo. E aí a gente vai na prancha dos blocos e vê o que é que já foi feito. Aí a gente imprime a planta geralmente de baixa de locações das fundações, pinta o que é que foi feito e a gente conta quantos blocos foram feitos. Geralmente a gente pega o percentual em volume para ficar mais preciso. Mas se os blocos foram muito parecidos, as dimensões, aqui só esse aqui que se difere. Mas a gente pode quantificar por quantidade de blocos mesmo, nesse caso aqui, para ficar muito próximo. Então a gente tem aqui nessa obra 90 blocos. Se a gente fez, deixa eu ver aqui quantos blocos foram feitos, a gente aferiu. Lá antes de fazer essa planilha, lembrando que tem que fazer a visita na obra para quantificar o que realmente foi feito. Tá? 90, não, estacas aqui, são estacas. Os blocos, eu acho que não foram feitos nada, só foram feitas estacas mesmo. Então aqui, o que eu ia ver aqui era a escavação. Tá? Eu não lembro aqui qual é o tanto de escavação. São 90 blocos. Eu acredito que lá foram feitas cerca de uns 40 escavações. Então vai dar aí por volta de 40% de evolução de escavação. Certo? Então eu venho aqui, eles começaram a escavar depois do que terminaram a terraplenagem, então eles começaram a escavar aqui. Então eu vou colocar aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ou até que foi 50. Esses percentuais eu posso até estar, eu estou estimando porque a gente não mediu a obra até agora. Era para ter medido desde outubro, mas a gente só começou a medir agora em janeiro. Então, o que foi para trás não vai importar tanto, porque a gente está começando a controlar agora. Agora, essa semana 16, essa última semana de janeiro, aí sim, esses percentuais aqui que estão, aqui tem que estar fidedigno, certo?
Então 50%. Nivelamento de fundo de vala são aquelas compactações que coloca antes de fazer o magro do bloco. Então eu vou colocar aqui, que logo depois eles apilaram. Reaterro não foi feito, que é só depois que coloca a base de concreto. Transporte de material, eu seria mais atrelado aqui à terraplenagem. A gente pode repetir que tinha terraplenagem. Quando sobra material, ele retira. Tá? Mas eu não vou colocar nada aqui não, porque desse caso aqui é um valor bem baixo e eu acho que é a sobra de material de reaterro que tem aqui, entre outras coisas. Porque lá tem muito mais aterro do que escavação, então não teria sentido ter muito aqui. Bom, e agora a gente começa na parte de fundações. Parte de fundações, vamos lá. Fundação de contenção, a gente vê lá o que é que estava previsto. Aqui, se eu não me engano, nessa obra tem, pronto, tá aqui, ó. A contenção prevista lá tá aqui, ó. Contenção sobre solo estimada para em estaques secantes. Na verdade, não foi estaque secante lá, usaram muros de arrimo, alguma coisa desse tipo. Mas tá aqui a contenção, que é exatamente nesse ponto aqui, certo? Lá, a gente foi, se eu não me engano, não foi feito praticamente nada desse. Foi feito uma partezinha bem aqui. Depois a gente tem que confirmar lá com o material que a gente pegou da medição. Mas a contenção só foi prevista aqui. Lá nessa obra, até é importante ressaltar, tem outra contenção ocorrendo para fazer uma drenagem lá, que não estava previsto no orçamento, isso era aditivo, que está sendo feito bem aqui atrás do terreno. Essa contenção aqui, nós não podemos controlar o percentual dela, porque não estava aqui. A não ser que a gente faça uma planilha à parte, ou adicione esse serviço que não estava previsto dentro do planejamento para começar a controlar também. Só que aí a gente tem que adicionar no orçamento, que a gente até já adicionou, e adicionar também, começar a controlar. Mas aqui não é o caso. A gente ainda não foi oficializado esse aditivo, então nós não vamos precisar aferir, pelo menos nessa planilha, por enquanto. A gente vai medir lá em campo, mas não vamos colocar na planilha porque não estava no escopo, tá? Ou seja, aditivo, só depois que oficializa o aditivo a gente coloca lá no escopo de planejamento, certo? Então, o que é que foi feito lá? As estacas raiz. Se quiser, para ficar mais fácil, a gente pode ir de frente do mais atual para o mais antigo, tá? O que é que foi feito lá? A gente aferiu 90 estacas raízes foram feitas lá. Então vamos ver quantas estacas raízes estavam previstas. Aqui nessa planilha a gente tem. A gente tinha aqui quantidades. Pronto. Eram 268 estacas raiz. Então nós fizemos 90. Aqui já pode considerar como um pelo outro. 90 dividido por 268. Só. Tá apagado aqui. Igual a 90 dividido por. E a gente pode fazer até a somazinha aqui. Esse, mais esse, mais esse. Ou seja, 34%. 34% só. Aí a gente já vem aqui e mede nas execuções de fundação de estaca raiz, 34%. Aqui eu posso colocar, a gente sabe que eles começaram a estaca raiz em dezembro, tá? Então aqui a gente pode colocar 30% para cá, 25% para cá, 20% para cá, 15% para cá. Aí aqui dá uma 10, 5. Pronto. Que tá ótimo. 34% aqui é semana 16, ok? Aqui antes eles fizeram a mobilização. Eles fizeram a mobilização, eu coloco aqui 25, 50. Por quê? Aqui é mobilização e desmobilização. Ou seja, eu só vou completar o 100% aqui quando o serviço de estaca raiz acabar, que a máquina foi embora, certo? Isso aqui para prazo não vai fazer muita diferença, mas para o custo, que a gente também usa isso aqui para custo, vai fazer sim. Então, nessa obra aqui, basicamente, o que aconteceu foi esse cenário, tá? Esse cenário aqui de medição. Na visita, a gente visitou na semana 17, eles já estavam colocando os blocos, mas eles tinham começado naquela semana, só tinha 3 dias. Então, nós não vamos considerar. Concreto não estrutural seria o lastro dos blocos. Eu acho que já tinham feito alguns, mas a gente tem que aferir logo para saber quanto foi feito. Por isso que toda vez que a gente for num campo, a gente tem que imprimir os formulários, as plantas, tudo direitinho para poder codificar exatamente o que foi feito, ok? Então, é basicamente isso daí. Bom, aqui nós finalizamos a medição da obra, certo? Que é até uma obra que nós realmente estamos medindo nesse momento. E a gente vai ver para que isso aqui vai servir. Aí eu vou aqui na aba resumo e vou mostrar. Isso aqui são os gráficos. Esse aqui é o gráfico gigante. O azul é o planejado de toda a obra. E o amarelo é o em execução. É o executado, mas o que tiver amarelo é em execução. Se por acaso aparecer uma quadradinho verde, aí é o serviço que já está finalizado, certo? Só dar deixa eu verificar aqui se é isso mesmo, tá? Vamos supor que eu fiz toda a estrutura da obra, depois eu vou apagar. Olha aqui, apareceu verdinho, como se tivesse terminado. Então, quando a gente concluir todo aquele item da IAP, ele vai aparecer verde, verde e amarelo. Amarelo é em execução, verde é concluído. Então, vou só apagar aqui, só para demonstrar para vocês. Isso significa o seguinte, automaticamente vai aparecendo aqui o que está em execução. Então, nós estamos nessa semana aqui, vou aproximar mais um pouco, ficar mais claro. Nós estamos aqui nessa semana 16. Certo? A medição, verdade. A medição seria nessa semana 16, tá até fora de layout. Vamos lá. 16 aqui. Então, o que estava previsto e o que foi feito? O que isso aqui nos mostra? Os indiretos, nem vale a pena a gente olhar, certo? Porque os indiretos eles vão ser medidos conforme o planejado. Então, vamos pular os indiretos. Serviços preliminares. O que está dizendo? Que estava planejado para começar na primeira semana e terminar na 21. Nós começamos na primeira semana, só que deu uma parada na 7ª. A gente ficou a 8ª, 9ª e 10ª semana sem executar nada de serviços preliminares. E também deu outra parada aqui. Isso é normal. Por quê? Porque às vezes a gente não tem que fazer mais aquele serviço preliminar. Ou ele já foi feito, uma das etapas planejadas já foram executadas, né? Por exemplo, eu coloquei o tapume, mas ficou faltando 20%. Só que esses 20% só vão ser feitos lá na frente. Então ele tem essa quebrada mesmo. Demolição também, às vezes eu só fiz uma parte e não vai precisar fazer tudo. Então, normal isso aqui acontecer. Tá? Esse gráfico ele é fidedigno com o que realmente está acontecendo na obra. Movimento de terra. Opa, eu comecei o movimento de terra uma semana antes do que estava planejado, né? Então, teoricamente, a gente pode conseguir uma antecipação desse serviço. Aí a gente vai controlando nos outros meses para saber. Mas, ó,
Nós começamos aqui na semana 4, estava previsto só na semana 5. Então, está sendo executado. Fundação e contenção, olha que coisa boa. A gente começou na primeira semana de dezembro, estava previsto só na primeira de janeiro. Então, as estacas foram iniciadas praticamente um mês antes. Isso significa que a gente tem uma grande chance de entregar esse serviço antecipado, certo? Então, aqui, as estacas. Tá, o executado é esse, né? O planejado é o azul. Os outros itens estão em branco porque não foi executado nada ainda. Estrutura nada e nada, o restante nada. Agora vamos ver. Esse gráfico, ele é bom para saber quando é que era para começar uma atividade e quando era para terminar. E quando está sendo iniciada na realidade o executado e quando que foi realmente terminado na obra. Só esperando aqui, né? Bom, esse outro gráfico é o gráfico de planejado versus executado, que é o acumulado, que é a curva S. Ele vai mostrar, não existe essa descida aqui não, tá, pessoal? É porque o gráfico do executado sempre termina na semana que a gente está medindo, que seria 16. E como a gente não mediu mais nada para lá, né, essas outras partes não interessam por enquanto, que não aconteceu ainda, então ele dá essa queda, mas isso aqui é só questão de visualização, tá? Então a gente só pode considerar até aqui esse ponto. Esse gráfico vai nos dizer um geralzão da obra, se a obra está, no geral, atrasada ou se ela está adiantada ou em dias, né? Aqui, ó, era para estar... Deixa eu ver se apareceu aqui. Era para aparecer o percentual aqui, mas é por causa do texto. Deixa eu ver aqui. Só aumentar aqui o layout. Bom, ele não está dando aqui não. Mas ele aparece o percentual aqui. Se a gente quiser ter mais precisão desse percentual, a gente coloca para adicionar aqui o rótulo. E ele aparece. Tá? Mas não está aparecendo. Mas eu já sei, ó. É só colocar o mouse aqui, era para estar o planejamento aqui na semana 16, a obra tivesse com 9,3% do físico financeiro executado. E a gente mediu a obra e só deu 7,9%. Ou seja, a gente está aqui com 1,4% de atraso nessa obra, certo? Então ele vai, esse gráfico, ele vai dar aquela percepção do geralzão. Se a obra no geral está ou não está atrasada. Aqui a gente consegue ver isso por atividades. Se a gente começou ou terminou corretamente. Mas aqui é que a gente tem um geralzão, certo? Esse gráfico é automaticamente preenchido conforme aquele lançamento. E por último, o lançamento do histograma. Essa outra guia aqui, histograma de mão de obra. Geralmente a gente só planeja o histograma de mão de obra própria, a não ser que o cliente queira que a gente tenha uma estimativa também da mão de obra dos subcontratados, para poder ficar cobrando os subcontratados de colocar a equipe deles de forma dimensionada corretamente. Mas não é muito o escopo da construtora, da dona da obra, ficar gerenciando a mão de obra dos outros. O que a construtora tem que fazer é cobrar aqueles serviços que eles sejam feitos de acordo com o planejamento. Então, todo serviço que for subcontratado, aqui no caso dessa obra, a estrutura é toda subcontratada, é pré-fabricada. Então, você tem que dar a data lá para ele, para o subempreiteiro, nesse caso aqui, ó. Olha, subempreiteiro, você tem que entregar toda 100% a estrutura, no máximo até agosto, como foi planejado aqui. Então, é isso. Então, nesse caso aqui, a gente só vai controlar a mão de obra própria, aquilo que está na folha da construtora, ok? Esse aqui é o planejado, tá? Esse aqui é o planejado da obra. Então, isso aqui não é para mexer, ok? Isso aqui a gente planejou de acordo com os recursos necessários para fazer a obra, com que ela seja executada conforme planejado aqui também. E aqui nós vamos lançar o efetivo. Como eu falei antes, eu ainda não tenho um efetivo para trás, mas o que mais interessa para a gente agora é saber até a semana 16. Então vamos supor que o efetivo aqui eu ainda não recebi dessa obra, mas vamos supor que seja isso aqui, certo? Então eu vou pegar, é só mão de obra operacional própria, certo? Eu vou pegar esse aqui e lançar conforme está aqui, tá? Na semana 16. Serventes foram quantos? Isso aqui quem me deu, isso aqui foi o auxiliar administrativo da obra, tá? Ele toda semana, todo dia ele afere esses efetivos e eu peço todo sexta-feira, ou então a última sexta-feira do mês para ir, tá? 17, serventes pedreiros 8, pintor não tem, ainda não começou nada de pintura, ferreiro não tem nada de ferreiro, porque é subcontratado de serviço, betoneiro tem um betoneiro e um auxiliar, mas aqui não está auxiliar de ferreiro, pintor não tem auxiliar de ferreiro também não tem, pedreiro de acabamento não tem, porque não tem acabamento ainda, carpinteiro tem um, calceteiro não tem, auxiliar de carpinteiro também não tem, que é subcontratado, jardineiro não tem nesse momento, impermeabilizador não tem, que inclusive isso aqui é subcontratado, tá? Eu coloquei aqui, mas na verdade é uma mão de obra subcontratada. Montador de andaime, nós temos, que eles chamam de montador, auxiliar de montador aqui. Serviços gerais, eu tenho aqui um. Auxiliar de montador, não tem. Tem um auxiliar de montador aqui, um. Topógrafo nada. O que não tem aqui é auxiliar de betoneiro, e aí quando não tem uma mão de obra, a gente só adiciona aqui, ó, auxiliar de betoneiro. Porque lá, aqui no efetivo, aqui, ele só colocou que tinha betoneiro e auxiliar, mas deve ser um de cada, então eu vou colocar aqui um. Okay? Não sei quanto foi para trás, mas eu vou repetir esse mesmo número, pelo menos no mês de janeiro, tá? Depois eu pego a folha para trás, mas só para a gente ver para que serve isso aqui. Aí a gente vem no gráfico e ele vai nos dar qual é a mão de obra que tem. Até, peraí que eu vou corrigir isso aqui. Não, mas tá certo. Então, nesse caso aqui, por que tá com 31? Porque eu tô pegando o efetivo de outra obra, só para dar um exemplo. Mas não é o que tá acontecendo nessa obra aqui, de fato não, tá? Vou até apagar isso aqui. Só para dar um exemplo. A gente vai pegar o efetivo real dessa obra que ainda não foi entregue. Mas olha aqui, se tivesse realmente sido esse efetivo, olha o que estava planejado de mão de obra e olha o tanto que está sendo executado. Ou seja, o custo de mão de obra dessa obra aqui, para o que está sendo executado, está muito maior. Então ele vai dar esse gráfico também para demonstrar quanto que está sendo de efetivo real na obra. Então o lançamento é feito dessa forma. Espero que tenham entendido. No próximo vídeo, se for o caso, a gente vai mostrar o controle de custos, que é um pouco mais complicado. Ok?